Terceiro sinal. Bateu o sinal. Bora conversar. Boa prosa. Estamos começando a nossa live. Bem-vindos todos. Essa é a nossa quinta live. Está aqui aberto o nosso espaço de convivência, de encontro, de olho no olho, através da lente, né? Nesses tempos tão estranhos, triste, luto, mas é por isso que essa live nasceu, para a gente cuidar desse vazio, desse espaço, dessa dor e não deixar as coisas paradas, agitar. Essa live é um papo de moçada, para moçada e com moçada, de 15, 20, 30, 60, e quem quiser, e quem puder. É um espaço para falar da gente, dos nossos sonhos, das nossas utopias, das escolhas, né? Trajetória de vida, encontros, desencontros, enfim. Puxa uma cadeira e vamos entrar nessa conversa, um canto aí na escola, naquele banco que você sentava para conversar consigo mesmo. E vamos juntos nessa aventura. Enfim, conversar consigo mesmo, se descobrir. É aí que a gente se torna cada vez mais forte. A nossa live, essa quinta live, nós tivemos 4 encontros maravilhosos. Eles estão registrados no Instagram, quem puder assistir, vale a pena. São histórias belíssimas, superação, determinação e um ato de coragem dessa moçada. Estou extremamente feliz. Na semana retrasada nós falamos com Fábio Cuba, que foi uma live extraordinária de um menino com uma cabeça, uma energia fantástica. Júlio Zanato, também um garoto de ouro. Andressa Lousada, médica, determinada. E começamos com Carol Sica, do outro lado do oceano. Muito bem, o nosso parceiro de hoje também é um menino de ouro. Extremamente criativo, sensível e um cara muito determinado. É o Henrique Lawande Renes, o nosso querido Henrique Renes. Então vamos chamar esse garoto maravilhoso para participar aqui da nossa conversa. Vamos lá. Querido Henrique está chegando. Olha lá o menino maravilhoso. Que prazer ouvi-lo, que prazer vê-lo depois de algum tempo. Pois é. E aí, menino, tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tô te ouvindo bem sim, Celso. Tranquilo? Aqui tá tudo ótimo, tô com bastante frio, viu? Minhas Com mãos certeza. estão congelando. E digo que tá faltando a estante de livro aqui atrás, viu? Certo. Aquela clássica aí de lives. Sim. Mas o nosso espaço é o espaço da criação, o nosso espaço é aquele espaço do fazer, do pés descalços. Então, os livros, às vezes, eles não tomam conta do nosso espaço, não. E aqui, nessa conversa, eu acho que é mais pé descalço, olho vivo e muita coragem. E nisso você é um cara que sabe por onde andar. Bom, galera, esse menino que está aqui na nossa live mandou uma apresentação. Eu falei, eu preciso de uma apresentação. Ele me caprichou e mandou aqui. Eu vou ler e a gente vai dar o início aqui ao nosso papo. Então, Henrique Renes, ele é cineasta formado pela FAAP, filmmaker, montador e diretor, atuou como assistente de elenco no mercado audiovisual
e é sócio da produtora de conteúdo Oslo. Aí, com a palavra, Henrique, como é que está esse menino nesse caminho de filmmaker, cineasta? Mais de cineasta, né? Assim, Tá. me formei como cineasta e minha ideia realmente é no futuro poder conseguir dirigir os projetos que eu quero, né? As ideias que eu tenho, as histórias que eu quero contar. Mas o caminho que eu encontrei para isso, para ganhar dinheiro também, foi dentro do audiovisual, né? Gravando, Tá. editando filmes, vídeos para Instagram, para YouTube. E isso tem me dado um sustento aí no último ano, um ano e meio, assim, foi o que eu fiz da vida, né? E aí, recentemente, eu e uma amiga, a gente se juntou e falou, pô, vamos criar uma produtora. A gente tava com as mesmas ideias, né? A gente tava bem aliado nesse sentido e a gente acabou se juntando e agora estamos juntos, assim, nessa pandemia que tá se estabelecendo ainda, né? As pessoas estão entendendo como que tá funcionando esse mercado do audiovisual, como que ele tá conseguindo se desenrolar no meio dessa pandemia e que tá indo surpreendentemente bem, assim. Tem o conteúdo para Instagram tem crescido muito, assim, né? As pessoas estão fazendo lives agora. Com certeza. E muito mais vídeo, muito mais conteúdo, fotos também, tudo. Então você já está atuando, você já está no mercado, produzindo e a gente vai falar mais sobre esse seu momento, essa sua trajetória. A razão da nossa live, Henrique, aquilo que a gente tinha, né, colocado, é estabelecer realmente um caminho e fazer um diálogo com essa moçadinha que está ingressando no ensino médio, né, no meio do ensino médio, está, né, com a cara na porta das escolhas profissionais, do entrar numa faculdade. Então, eu gostaria de a gente, né, voltasse no tempo, voltasse nesse trilho da memória e voltar para aquela época mesmo, das suas escolhas né, do ensino médio, bater um papo e a gente vai, né, decupando toda essa nossa conversa até chegar nesse profissional de hoje. Henrique, nós nos conhecemos em 2015, né? 15 de 16, eu não... 2000 eu entrei no Stockler em 2011. 11? 11, O primeiro ano foi 2011. É verdade. Não, 2010. O primeiro ano foi 2010. 2010. Depois 2011, 2012, já faz um tempinho, né? Poxa, parece ontem. Geralmente, quando a gente entra no ensino médio, a gente é movido por alguma vontade, por alguma escolha. Qual foi a sua escolha no ensino médio? Por que a escolha daquele espaço, daquela escola, daquele espaço? Eu acabei indo para o Stockler meio... porque eu tinha saído de um colégio alemão, assim, meus pais acabaram me encaminhando para o Stockler, que tinha um ensino... Era conhecido por ter um ensino muito forte, um ensino voltado para o vestibular, e que parecia ter... Foi, né? Uma visão muito focada no vestibular e tinha um ensino forte, né? E eu acabei entrando ali muito sem saber... Sabia pouco do colégio, sabia que era difícil, né? Mas no meu primeiro ano, segundo ano e até no terceiro ano, eu realmente não sabia o que eu queria para minha vida profissional. Eu não tinha ideia, assim, não tinha ideia mesmo. Jogava para cada lado, assim, não, será que eu faço psicologia? Será que eu faço literatura? Queria mexer com... Gosto de escrever, sabe? Mas o que eu vou fazer com isso? E eu acho que nesse sentido o teatro me ajudou muito, né? Porque eu saí do terceiro ano, prestei artes cênicas, né? Eu queria ser ator naquela época. Saí com essa ideia, né? Realmente você apresenta duas coisas, né? Essa questão da experiência
do teatro, né, como uma possibilidade né, de profissional, e você coloca também uma outra questão, que é essa dúvida cruel, né, de todo menino que está nessa fase. Isso não é um privilégio né, só de uma pessoa, a gente sente que isso é uma questão que aflige essa moçada, né, que preocupa, que principalmente quando você tem uma gama de profissões, né, de possibilidades, e as experiências, elas, né, você não conhece. Então é importante essa conversa exatamente para chamar atenção para isso. Então essa falta de uma perspectiva, né, você opta por um espaço onde a questão de vestibular ela é presente, ela é fortalecida. E, ao mesmo tempo, essa questão, né, dessa dificuldade de escolha, de opções. E essas experiências que você tem significativa, que realmente te toca, né, te provoca. E o teatro, com certeza, foi. E realmente, né, eu sempre tive uma identificação com o seu trabalho muito intensa, muito forte. Quando você fala de atuação, realmente o seu processo de trabalho de interpretação, de preparação, de compreensão de história, de contar a história, realmente era algo que me encantava em você. Além de uma energia interpretativa fantástica, né? Eu lembro quando eu fiz a Escola de Arte Dramática, o Sábato Magaldi, que era um crítico de teatro maravilhoso, ele fez uma crítica do espetáculo que eu fazia e falou que adorava a energia interpretativa. Eu fiquei lisonjeadíssimo e acho isso extremamente extraordinário, com certeza, né? Com certeza. Questão da energia e tal. Isso era uma questão que você observava nos seus amigos também, Henrique? Como é que era essa dinâmica de escolha profissional, de espaços, de conflitos, como é que era isso? Olha, eu acho que tinha muita gente que já vinha determinada... Muita gente não, desculpa. Acho que tinha uma porcentagem baixa de pessoas que já vinha muito determinada, principalmente pessoal de medicina, né? Pessoal de medicina, quando fala, não, quero ser médico e é isso que eu quero, já entra com uma determinação muito forte, assim, de estudo muito grande, de fazer isso para a vida, né? Focado 100%, né? Mas eu diria que eram, sei lá, uns 10%, assim, o resto tinha uma ideia, assim, uma ideia um pouco por cima, assim, poxa, eu quero fazer administração, quero fazer matemática, quero fazer química, né, porque tenho essa matéria que eu gosto mais. Só que era tudo um desenvolvimento ali, tinha gente que mudava do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro. Tinha muitos engenheiros já, que o pessoal de engenharia já sabia muito bem que queria essa área, né? Acho muito impressionante isso. Acho que o pessoal de humanas que fica mais assim, putz, para que lado que eu vou? Assim, engenheiro não, né? Você consegue decidir isso dentro da faculdade. E eu acho que ficava esse clima mesmo, de cada um no seu canto, mas a gente discutia muito isso, né? Era sempre um tema muito em debate, assim, na sala de aula. Isso também eu acho que é uma questão muito interessante que você traz, né? O coletivo é maravilhoso, né? As relações. O grupo de vocês existia assim era multifacetado realmente, né? E tinha uma galera da energia, da criação, né? Em processos de arte, de expressão fantástico. Caio, Lucas, o Moraes, né? E tem aquelas pessoas, Aninha, e outros extremamente focados, né?
Uhum. Isso, eu acho que dava exatamente uma discussão muito interessante, né? O grupo de humanidades era um grupo extremamente reverente, criativo, participativo, provocador, e o pessoal né, dessa questão das exatas, dessas coisas, uh, vibravam também com essa relação. Eu acho que essas questões dentro do ensino médio, dentro dessas experiências, dentro dessa trajetória, são extremamente ricas para a formação, né? Como é que Uhum. você, eu acho que trouxe para você muita coisa, né? Isso daí, você Uhum. testemunha isso, né? E eu acho, enquanto você estava falando isso, eu pensei aqui que essa junção ela se dava muito no espaço do teatro, né? Que era um espaço em que a gente colocava todas essas questões, em que cada personalidade entrava em conflito com a outra, entrava em comunicação com a outra. Era um espaço ali que a gente ficava 4 horas enfurnado, todo mundo junto, né? Se comunicando o tempo inteiro ali, que é algo que a gente não produz tanto dentro da sala de aula, que é muito um espaço só de receber, né? E de não estar interagindo com os outros. Então, esse quase conflito, acho que a gente pode falar em um conflito Conflito, entre. sem dúvida. Né? Porque cada um tem sua ideia e tem seu modo de se expressar ali. E acho que ali o espaço do teatro era fundamental para essa dinâmica sem Não, conflito, né? interessante isso que você coloca, espaço de É, conflito mesmo, teatro é né? isso, a arte é isso. E dentro desse conflito as questões, né, da argumentação, do ponto de vista e do respeito enorme aos diferentes, aos contrários. E isso, vocês, né, essa experiência, nessa fase, esse exercício é extraordinário, né? Porque a vida é isso, é conviver com essas diferenças, é respeitar essas diferenças. E esse Uhum, ensinamento fica. E vocês realmente tinham isso daí na ponta dos dedos, com muita maestria mesmo, com muito cuidado. Isso foi uma questão uhum, que essa turma, né? Porque cada grupo tem uma se identifica. Essa identificação de vocês era maravilhosa, realmente. E esses laços de amizade, como é que estão? Porque eu acredito muito nesse espaço, esses espaços, essas marcas desta fase nos deixam para a vida toda, né? Eu sempre digo aqui, né? Eu lembro dos meus amigos dessa fase que é assim, dormem e acordam comigo, assim. Né? uhum. Lembro com, né? Alguns até estão vendo aqui Ah, sim, a tô vendo aqui live. também, ó. E os seus amigos, vários. Até vou chamar aqui para ver, olha quanta gente aqui. Vamos dar uma Ó lá, puxada Lucas aqui. Guilherme Mattioli, o Turma, ó Mulher lá. Mattioli, Pessoal tudo nossa, Jéssica, Lucas Moraes, que nós falamos, o exato. Arthur, a Roseli, que é amiga queridíssima. A Gabi. Uh, né? A Gabi Coelho. Ascom, nossa, então uma É, galera aí Guilherme genial, Machado, Marcos Souza, ó lá. que muito legal. Uhum. E como é que tá esse pessoal aí? Esses meninos que Olha, estão falando aqui na tela? saudades muito grandes, Moraes. Eu revi todos eles nesse começo de ano e foi um encontro bem gostoso, assim, fazia tempo que a gente não se via. Alguns eu tenho mais contato, assim, um contato diário mesmo, é, que é uma amizade que prevalece, né? Que a gente construiu lá atrás no ensino médio e é muito doido como ela continua muito presente até hoje e definiu a gente, né? Definiu o que a gente era. Lá atrás a gente via que tudo que a gente está criando hoje em dia já estava em pauta, já estava sendo colocado no dia a dia da sala de aula, seja com as nossas pequenas discussões que a gente tinha no corredor, seja com ideias de brincadeira que a gente fazia, que hoje a gente está desenvolvendo, sabe? É, Uhum. é muito gostoso ver que essa criatividade ela continua muito forte, sabe? E parece que só cresce, assim. Então, esses laços realmente se permaneceram. Ah, Uh, sim, e passa muito rápido, né? São com 3 anos certeza. que passam assim,
3 anos hoje eu olho e falo, poxa, 3 anos é muito pouco, assim, parece pouco. 3 anos. E no terceiro ano, qual era a sua grande questão? Quando você estava no terceiro ano, que você entrou e falou, bom, agora, até o segundo ano você fez teatro, você participou de todas as criações, maravilhoso. O Uhum. seu grupo, seu coletivo e o que vocês aprontaram, né? No primeiro ano Aquilo... a gente fez porque era uma matéria, né? Todo mundo Uhum. fez. E aí no segundo ano, todos os que ficaram interessados, que era muita gente não, mas eram as pessoas, os mais criativos, os mais que tinham adorado fazer, a gente juntou e fez uma matéria extra, né? Que era Era optativo. a optativa do segundo ano, que foi sensacional. Ali era, juro, eu lembro assim que era sempre, todos os encontros eram um encontro de risada pura, assim, a gente se divertia assim como nunca, porque era só gente muito criativa junto e era muito gostoso. É, você levanta uma questão que realmente, né, é a provocação que a gente sempre faz, né? Teatro é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira e, cara, só que é uma brincadeira séria pra caramba, não tem nada mais sério que Uhum. aquilo. O cara entra na cena com uma verdade, conta com uma verdade, e isso também, né, traz essa questão do divertimento, né, do divertir, que também na educação ele tem que ser visto como algo extremamente revolucionário, né? Você aprender se divertindo, né, é a coisa mais preciosa que tem. Então, você traz essa, você Não, traz essa leitura era. com muito carinho, muito cuidado. Realmente era de uma diversão, Eu porém lembro com até uma que você tinha. seriedade. Exatamente, às vezes você tinha até dificuldade de falar, gente, vamos parar um pouco, porque aqui a gente só tá rindo aqui, o negócio tá. É, o Lucas traz uma questão, aí ele apontou, né, os espetáculos. Na verdade eram várias, eram 2 ou 3 turmas, agora não me recordo direito, mas No e primeiro depois ano? No primeiro duas ano eram turmas, 5 turmas. há 5 turmas, né? E Cinco depois essas turmas. turmas elas se mesclavam, tal, e esses processos permaneceram de uma forma muito vigorosa, né? Uhum. E é importante também né, essa questão desses espaços, dessa troca, dessa mistura, dessa química, né? Para não ficar aquela coisa sempre a mesma turma com os mesmos. Como é que você enxergava também isso? Porque na tua primeira turma o Lucas não era da sua turma. E O na Lucas segunda, não. E então, também acho que como é que você vê essa mistura, essa química, essa troca, olha, você hoje vê, o que fica pra mim é muito difícil lembrar quem era de cada sala em cada ano, sabe? Porque é tudo uma turma legal, só. Parece que legal, a gente chega no final do terceiro ano, todo mundo se conhece, e você já nem lembra direito quem que estava na sua sala no primeiro ano, quem que estava na segunda. É, e fica essa grande bola, né? Porque todo mundo beleza, é tá. isso É mesmo, uma comunhão ali. é isso aí. É. Muito bem, terceiro, pá, chegando na faculdade, pá, como é que foi essa mudança? Como é que é esse outro universo? O que foi para você essa mudança? Olha, eu, para falar a verdade, meu terceiro ano foi muito relaxado, assim, porque especificamente eu, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Falei, vai ser teatro e tal, quero isso, vamos seguir essa carreira de ator e tal, mas não tinha muita, né? Não estava tão confiante, assim. Então eu levava um pouco mais não estudei tanto, mas fui bem, passei, mas não estava pilhado em querer isso, sabe? Porque eu acho que eu estava muito mais num momento de me descobrir, de entender o que eu entendia de carreira, do que realmente focar em algo que eu tinha escolhido, sabe? Tá. E eu Então, acho, hoje olhando para trás, eu sinto que isso foi bom, porque eu acabei não passando eu não acabei não entrando em artes cênicas. Eu não queria uma faculdade particular,
Então, cheguei a passar na segunda fase da Unesp, de artes cênicas, fui fazer o teste presencial, e quando eu estava ali, eu olhei para aquilo e falei, gente, eu acho que eu não quero isso, sabe? Isso não faz sentido para mim, sabe? E aí eu acabei indo pro cursinho, né? E aí Uhum. fiz 6 meses de cursinho, e no cursinho eu falei, gente, eu quero fazer cinema, vou fazer cinema, Tá, e acabei passando na FAAP. beleza. Né? Ah, você coloca uma questão que é extremamente também legal, né, para a gente pensar, para a gente falar um pouquinho, que é essa coisa de chegar na porta mesmo, chegar no curso, chegar e falar, pô, não é isso. Né, isso também não é um privilégio. Eu já tive alunos meus que estavam no exame, na última fase da Escola de Arte Dramática, no exame, eram 20 vagas, estavam já para pessoa ir na frente do exame da banca e falar, olha, eu abro mão desse teste, porque eu não é isso, eu não Uhum. quero, não é isso que eu quero. É de uma coragem, de um desapego extremamente maravilhoso, né? De você abrir para outros, que a sua razão de ser é aquilo, né? Então, é isso muito interessante. Tá, então no cursinho te deu pá, né? Cinema, pá, FAAP. Bom, eu conheço, né, o curso de cinema da FAAP, Uhum. mas eu gostaria de ouvir você. Né, como é que foi esse ingresso nesse universo? E como é que foi essa relação dentro dentro desse curso? Né? Porque É, é um mundo de, de milhares de possibilidades. sim, dentro da faculdade de cinema você ainda fica mais perdido ainda. Porque você pode ir para vários lados, né? Uhum, Dentro do curso de cinema você pode escolher a direção de arte, e aí você trabalha muito mais com a parte estética, você pode ser um fotógrafo e focar na direção de fotografia, você pode falar, não, quero dirigir, ou eu só quero escrever, né? Ou eu só quero cuidar uhum, do áudio, ou eu só quero editar. Então, é uma quantidade de coisas para você escolher, entre aspas, né, que te deixa até ainda mais perdido. Mas eu acho que é um curso que é um pouco ruim falar isso, ruim entre aspas, mas é difícil, é estranho pensar em estar na faculdade com 17 anos. Eu acho que principalmente na faculdade de cinema, assim. É muito jovem, assim, você tem uma cabeça muito ainda desenvolvendo, sabe? Hoje eu uhum, olho para trás e falo, poxa, se eu tivesse feito esse curso hoje, talvez eu teria aproveitado muito mais, mas aí eu não seria quem eu uhum, sou hoje, né? claro. E, e falando um pouquinho mais de mim dentro de lá, eu entrei falando, falando, puxa, eu quero ser escritor, então eu só quero escrever. E aí comecei a estudar mais a parte de narrativa, de história, de composição de roteiro. E aí eu falei, não, também quero dirigir. Comecei a fazer vídeos, né? Comprei uma câmera, falei, pô, não, quero começar a montar essas histórias que eu desenvolvo na minha cabeça, que eu acho que elas devem sair daqui. E comecei a ir para um lado mais ainda contrário do roteiro. Falei, não, quero filmar só, e aí encontro a história na edição, por exemplo, né? Mas Uhum, foi ao longo dos 4 anos, assim, né? Foi ao longo dessa... Que, na realidade, a faculdade de cinema é uma faculdade de comunicação com habilitação em cinema, né? tá. Então, a parte de comunicação, ela é muito teórica, né? Ela é Uhum, quase 100% teórica, assim. O que você tem prático de cinema é pequeno se comparado com a parte teórica, que você acaba estudando muito mais do que realmente pondo a mão na massa, assim, uhum. né? E, e, e dentro do curso, quais foram as disciplinas que você mais se identificou? Quais foram os espaços que você mais transitou em termos de criação, de, de descoberta? Olha, eu particularmente gosto muito de teoria, né? Eu gosto muito de filosofia, gosto muito de sociologia, e tudo isso que a gente tem um pouco no ensino médio, né?
acaba se desenvolvendo ainda mais na faculdade de cinema. Então você tem sociologia da comunicação, filosofia da comunicação, tudo isso focado, né, e acaba entrando muito mais dentro dessas matérias. E isso te abre a cabeça para desenvolver teorias, para entender algumas teorias que você às vezes não você vive, mas não consegue, você não tem base para entender elas, né? Uhum. A psicologia também é fundamental, assim, era uma matéria que eu gostava muito. E teoria da comunicação também tudo muito, muito teórico, mas era gostoso demais, assim, de estudar, sabe? Porque vai te criando exatamente uma base, um repertório para você poder, né, transitar por linguagens, compreender o que é a comunicação, comportamento, quer dizer, você trabalha com essas questões de uma forma muito intensa, né? Então Nossa, essa preparação, né, ela, ela te ela coloca é fundamental, fundamental, né? E como é que foi a sua vivência universitária na faculdade? Quais foram as grandes questões que você, né, observa, que você fala, pô, essas coisas dentro das experiências, né, da vida acadêmica foram muito legais. O que você colocaria para gente? Primeiro que quando você entra, assim, principalmente uma faculdade particular, acho que ela acaba parecendo no começo um pouco uma extensão do ensino fundamental, assim, principalmente dos seus colegas, da vibe em volta do ambiente ali, né? Parece muito Uhum. só uma continuação onde os professores, onde você tem várias salas de aula, então você não tem uma sala de aula fixa, né? Mas ao mesmo tempo demora também para você se encontrar. Não com os colegas, acho que isso é mais fácil, que as pessoas estão mais comunicativas, né? Não estão tão fechadas quanto no ensino médio. Só que demora para se encontrar dentro da própria faculdade, né? De você entender, dentro desse assunto que você escolheu, qual outro assunto você vai querer focar para desenvolver uma tese ou desenvolver um roteiro em cima dele, né? Então eu sinto que é sempre essa busca sempre, né? A gente está sempre tentando entender qual que é o próximo passo, que a gente deveria estar fazendo agora, o que a gente gosta, sabe? É difícil a gente entender às vezes o que a gente realmente gosta, né? Uhum. Não é fácil. Às vezes é jogado tanta coisa em cima da gente que é difícil assimilar alguma coisa daquela, sabe? Tá. E dessas experiências todas, quando você me formei, saí, quais foram as questões que você sentiu que fizeram realmente sentido para você dentro desse processo de formação, já fora da faculdade? Falando, bom, agora, eu estou no mercado, agora o mundo está aí. Quais foram as questões que você sentiu fortalecido, que você falou, pô, isso foi realmente dentro de toda essa minha trajetória, dentro de todo esse meu percurso, você sente, você, né, fala, pô, isso segura o meu trilho, isso segura meu caminhar aqui. Uhum. Primeiro que eu tive muita sorte, porque eu saí quando eu já estava para sair da faculdade, estava fazendo TCC, eu já estava empregado, né? Eu já estava trabalhando, eu fiz um estágio no meio da faculdade com a Letose, que era a minha ex-chefe produtora de elenco, e ela me colocou nesse lugar de assistente de elenco, né? Que Uhum. é basicamente um grande babá de ator, assim, você que faz a comunicação entre o projeto e os atores, né? Para você não ter, quando você tem um projeto grande, assim, com, sei lá, 100 pessoas numa equipe, por exemplo, você não pode simplesmente ter todo mundo da equipe falando com o ator, né? Você tem que ter uma pessoa focada nisso para desenvolver Tá, as informações e passar para ela, né? E eu era tá. essa pessoa, né? Fui assistente de elenco por 2 anos no mercado de trabalho. Uhum. No mercado do audiovisual, desculpa. E eu acho que no começo principalmente nesse trabalho, você olha para a faculdade e fala, poxa, eu tô aqui, mas
toda a parte teórica que eu tive não serviu para nada, assim. Você fala, pô, não adiantou de nada, porque tudo que eu tô fazendo aqui nesse trabalho, eu podia ter aprendido sozinho, sabe? Não precisava daquilo, não passou nada do que eu que estava na faculdade tá aqui, sabe? E esse é um sentimento que te persegue, né? Só que ele não é verdadeiro, porque a gente precisa ter essa base teórica, por mais que a Com gente não vá certeza. utilizar ela no dia a dia, sabe? Não vai Lógico, ser né? questionado sobre Adorno no meio de um set de filmagem, mas, Sim, mas o né? entendimento, a compreensão, né? A, como, cuidar dessas questões, isso é essa base que traz, né? Uhum, Né, né, a proposta que vai dar sustentação, né? A proposta exato. é ali que você vai beber, né? Não tem muito de vou tirar da cartola. Né? É. Então E essa. outra, Pode não, falar, eu não só ia fala. falar que outra coisa muito importante também da faculdade é o ciclo social, né? Porque a gente acaba desenvolvendo amigos, acaba encontrando pessoas que a gente vai levar para a vida, né? E mesmo não só socialmente falando, mas dentro do mercado de trabalho também. São pessoas que vão virar Exatamente. suas São sócias, são pessoas, referências. exatamente, são pessoas que você Referências. vai Com criar um trabalho em certeza. cima, que você vai recomendar para não sei aonde, que você vai conseguir um trabalho por causa disso, entendeu? Então, é muito importante isso. Você apresenta uma questão que o Fábio Cuba, né, colocou no encontro com ele, que eu achei também de uma preciosidade maravilhosa. Né? Quando ele entrou na faculdade, ele desenhava maravilhosamente bem, então ele falou, pô, eu desenho maravilhosamente bem. Tá, quando ele chegou na sala de aula, a grande maioria eram maravilhosos também no desenho, né? E essa leitura, essa revelação, e você olhar para você e falar, bom, e agora, o que eu faço? Vou competir, vou brigar, ou vou agregar, ou eu vou, né, trocar, crescer junto. Então essa questão é muito legal, porque é exatamente esse exercício mesmo, é esse caminhar mesmo, é junto, é Uhum, parceiro, é fazer, criar referências, criar, né, contatos, né, um network, que as pessoas falam, o ciclo social. exatamente, exatamente. Profissionalmente isso é fantástico, não é questão de interesse, é questão de espaços de tribos mesmo, de diálogo, né, de falar o mesmo, né, as mesmas inquietações. Então é muito interessante, né, essa sua percepção e também esse olhar com que você fez na faculdade, porque me parece que o conhecimento as pessoas acham que é algo pronto que você pega e põe embaixo do braço. Não, começou lá atrás, por isso que esse olhar, né, essa trajetória da gente é muito legal a gente falar, porque exatamente é isso que vai dando esse repertório, né? Para o Uhum, artista, para o exatamente. criador, como é que você vai trabalhar com um elenco, com um grupo, um assistente, se não tivesse nessas questões? Então, muito, muito interessante essa sua observação. Aqui em questão de projetos, Henrique, estamos agora, já foi, participou, e hoje, como é que está você colocou no início, eu falei, bom, a gente vai retomar isso aí, a gente vai voltar. Como é que está hoje essa questão, esse seu trabalho, essa sua produtora de Oslo? É uma produtora de Fala conteúdo, mais. né? Isso, Ela, junto com a Camila, que é minha sócia, que é uma outra artista também fantástica, assim, tira umas fotos incríveis. E legal. a gente no meio do ano passado, na verdade, a gente fez um trabalho junto. E eu coloquei essa vontade, falei, poxa, sabe, eu já tô um pouco cansado desse trabalho de freelancer, de você estar sozinho, sabe? Você Uhum. acaba focando todo o seu tempo nisso sei lá, seja um trabalho de captação numa festa, seja um trabalho de edição de um videoclipe, sabe? Eu falei, poxa, eu quero fazer algo,
eu quero poder construir isso de forma maior, sabe? Já me sinto preparado para conseguir pegar trabalhos maiores, assim. E aí eu compartilhei essa ideia com ela, e ela falou, puxa, eu também estou sentindo isso, eu acho que a gente já está preparado para isso, e a gente começou a desenvolver a ideia da Oslo, né? Que começou no meio do ano passado, só que a gente só foi lançar agora durante a pandemia. E no começo, né, porque a gente já queria ter lançado no começo do ano, assim. Só que a pandemia acabou dando uma pausada, e no começo eu estava achando que tinha... que estava muito ruim, assim, que a gente não conseguiria desenvolver o projeto, né? Só que, na realidade, eu acho que eu até já falei um pouquinho isso no começo, só que dando uma reforçada, foi algo que ajudou a gente a desenvolver ainda mais, sabe? Porque a gente começou com uma ideia mais de conseguir fazer coisas caseiras, sabe? De conseguir filmar dentro de casa, para não ter que sair. E isso ajudou a conseguir contato com alguns clientes que têm essa ideia de falar, pô, agora que a gente está um pouco sem dinheiro, sabe? Antes a gente contrataria uma produtora grande para fazer isso, mas vamos pegar alguém menor que já consegue construir a mesma coisa, só que com um orçamento um pouquinho menor, sabe? Então, nesse sentido, ajudou a gente, assim, ajudou bastante. Então, essa... Não, essa é a parte mais financeira minha, financeira de ter dinheiro, assim, porque eu não tenho projetos que eu só quero, só estou atrás de dinheiro. Eu acho que eu consigo eu quero separar essas duas coisas minhas, assim, a parte mais artística e a parte mais monetária da coisa, porque eu tenho projetos que eu quero só filmar, eu quero contar a história, não quero ganhar dinheiro em cima, né? Eu quero que ele esteja aí esteja no mundo, né? Então tem esses dois lados meus, assim. Né, a questão financeira é uma questão fundamental, né? A gente, às vezes, o que se coloca quem trabalha principalmente na área da criação, artista e tal, acham que isso daí não tem, né? O valor disso daí, às vezes, é meio descartado, né? Não é valorizado. Eu acho que né, as duas coisas elas devem estar muito alinhadas, né? Existe a questão de um trabalho social, de um trabalho engajado numa proposta mais né, de uma coisa que a questão financeira não entra, mas ele tem um perfil, ele tem uma característica, ele tem um sentido e tem uma função, né? E você assume essas questões, mas às vezes as pessoas, né, misturam as duas coisas, né? E isso, né, causa alguns ruídos que profissionalmente não são, né, não estão eu acho que você tem que misturar as duas coisas, né? Porque você tem que colocar sua arte naquilo. Na verdade, o que você está vendendo é a sua arte, né? Você está dando um pedaço de você para aquilo. Porque, eu, como editor, por exemplo, eu sofro muito, porque eu estou colocando muito de mim ali, assim, sabe? Eu tô colocando uma boa parte de mim ali. Ah, sim, essa consciência... Você está montando uma história ali, sabe? E às vezes, assim, com alguns clientes que falam, não, muda tal, troca a música, por exemplo. Aí você fala, pô, mas espera aí, a música do vídeo, toda edição do vídeo está em cima da música, sabe? Ideia, cada batida, né? tá ali, sabe? E aí você você vai fazendo cada alteração atrás de alteração, e quando chega no final você tá literalmente cansado, assim, exausto, porque você não aguenta mais, você não quer tirar mais aquilo que você já fez, sabe? Com certeza. Então, com certeza. É conseguir encontrar esses dois lados, sabe? De você tanto conseguir colocar de você e precificar isso, porque também não é fácil. Claro. Você fala quanto que vale isso, sabe? E conseguir manter a sua base artística, porque senão você não consegue ser feliz, né? Você tá só vendendo uma coisa vazia, né? Uma coisa vazia. Exatamente. Bom, estamos aqui, deixa eu falar aqui, tem o Fábio Cuba, maravilhoso, que fez, mandando um abração, fez Dudu, o Luiz Baker, maravilhoso, ó, estão dando todos, o Deco, menino de ouro também, nossa, a Regina Calas, olha aqui, o Arthur Oliveira, nosso querido também, né? Então,
uma turminha tá acompanhando o nosso papo aqui. Henrique, como é que você vê? Você falou de você, do seu momento, dessa questão do você na profissão. E como é que você enxerga a questão do cinema, a questão do mundo do audiovisual, dentro desse contexto que nós estamos atual? Nesse contexto atual, como é que você enxerga difícil, isso? Hein? Pergunta difícil. É difícil, falar de cinema mas eu gosto... hoje... a gente gosta de coisa difícil aqui. Olha, não, tô brincando aqui. Mas não, é porque falar de cinema hoje, acho inclusive que os cinemas reabriram ontem, né? Eu ouvi falar de alguma coisa assim. E entender para onde vai o cinema é bem difícil falar isso, principalmente agora, porque entender a renda, da onde vai vir essa renda, né? Principalmente com a volta dos cine drive-ins, eu acho que isso vai aumentar ainda. Eu acho que é algo que tem pelo menos mais um ano aí que ainda vai crescer. E outra coisa que é muito debatida dentro da faculdade de cinema, que é a pergunta: o que é cinema, né? Porque com a chegada da mídia digital e a chegada do YouTube, tudo isso virou tudo uma coisa só, né? E tem muita gente que fala: não, cinema é só aquilo que é passado dentro de uma sala de cinema fechada, um filme de 2 horas, seja um curta, um médio. E outras pessoas falam: não, o que está no YouTube também é cinema, enfim. Mas, falando especificamente daquilo que a gente vê dentro da sala de cinema, é difícil entender. Na forma de produção, eu sei que tem sido bastante difícil, porque a gente não recebeu nenhum apoio governamental em relação à cultura, sabe? Nenhum artista recebeu dinheiro para sustentar nessa pandemia, sabe? Ao contrário dos R$600, mas isso é algo que com certeza vai ter efeitos a longo prazo, assim. E falando também, assim, um pouco, eu acho que é algo muito legal, eu sou um pouco suspeito, mas eu adoro a revista Piauí. E a revista Piauí traz matérias, assim, incríveis, assim. Eu sempre recomendo para todo mundo, mando matérias, porque eu acho uma baita revista. E nesse mês tem uma matéria sobre o audiovisual e a pandemia, né? E eles basicamente apontam ali que o conteúdo, a forma do conteúdo, ela vai mudar muito, assim. Por exemplo, a Globo, ela já está voltando com as filmagens da novela e tal. E aí, por exemplo, a gente não vai ter mais beijos vão ser muito poucos vistos na tela. O contato vai ser muito menor dentro da novela, né? Vai ter uma queda de atores com idade, né? Você vai ter muito mais ator jovem na tela. O tempo de novela também vai mudar. Então, é muito impressionante como a pandemia em si tem um impacto direto na narrativa, né? A história que está sendo contada ali, ela vai ter que mudar. E uma outra discussão também que se tem é para onde vão essas histórias, assim. Porque a gente agora, por ser um momento histórico, né, você tem que acabar definindo como essa narrativa ela tá relacionada com a pandemia. Se ela se passa durante a pandemia, se ela se passa antes da pandemia ou se ela se passa depois da pandemia. E eu acredito que nesse sentido a gente vai ter um aumento, assim, não acho que um aumento gigantesco, mas um crescimento da comédia. Eu acho que a gente já está um pouco saturado de notícias. 2020 é um ano bem difícil, assim, cheio de notícias ruins o tempo inteiro, assim. E eu acredito que as pessoas não vão querer muito mais se encontrar com o drama, se encontrar com aquilo que faz sofrer, mas muito mais pelo riso e aquilo que te faz feliz, né? Então, acho que nesse sentido o conteúdo de comédia ele tem uma tendência a crescer, né? Beleza. Assim, de forma geral. Falei bastante. Mas... Com certeza, maravilhoso, as suas colunas maravilhosas. Estamos chegando já no final, olha só, 10 minutinhos, rapidíssimo isso aqui, viu?
falando em cinema, nós estamos montando a nossa cinemateca aqui da nossa live. E a nossa biblioteca, o nosso menu teatral e as frases do nosso mosaico. Então eu vou ler para você aqui quais foram os filmes indicados para essa nossa cinemateca. A Carol Sica colocou O Náufrago. A Andressa Lousada, Efeito Borboleta. O Zanata, o Julinho, colocou O Menino e o Mundo, um filme de animação maravilhoso. E o nosso Fábio Cuba, Abraços Partidos, do Almodóvar. Legal, legal. Olha só como está ficando a nossa cinemateca. Você, que filme que você quer colocar aqui coloca na nossa filmateca? Eu poderia indicar, sim, vários filmes. Que legal. Mas o filme que eu escolhi para ficar na cinemateca aí é um filme um filme brasileiro, mineiro, que se passa em Contagem, de 2019, chamado No Coração do Mundo. É um filme incrível, juro. Eu não quero nem falar direito, porque a sensação de assistir isso pela primeira vez é simplesmente muito boa. Dirigido pelo Gabriel Martins e pelo Maurílio Martins, tá? Os dois são muito bons lá de Contagem. Gabriel Martins e? Maurílio Martins. Maurílio Martins. Na biblioteca? Na biblioteca, eu vou deixar O Cheiro do Ralo aí, que é um baita livro, recomendo para todo mundo. Acho o Mutarelli um gênio brasileiro, e um dia ele vai ser muito grande, assim. Tá. Quer dar uma sinopsezinha do sinopsezinha? O Cheiro do Ralo é a história de um homem que compra objetos, né? Ele tem aquela lojinha de comprar objetos dos outros, e o ralo dele fede muito, e ele acha que esse cheiro sai dele, mas ele sempre avisa que não. E o que eu gosto do Cheiro do Ralo realmente é a narrativa dele, e a forma como é apresentada, porque é uma mistura entre prosa e poesia que nunca foi feita assim antes. É sensacional. Esse menino provocador, criativo, tá cutucando aqui a gente. Esse mergulha lá no fundo. Esse aí é aquele menino que pula na piscina e quer pegar pedrinha lá no fundo. Tudo com ele é assim. Eita, nossa. Menu teatral. Uma peça. Olha, uma peça teatral foi uma das últimas que eu vi antes da pandemia aí. O Fim, do Felipe Hirsch. Que essa peça é sensacional, gente. Essa daí, ela tem absolutamente tudo que você quer ver numa peça, assim. Nossa, muito gostosa. Valeu, tudo. O Fim. E uma frase, aqui conselho a gente dispensa, a gente fala que conselho não é legal, já vamos seguir na linha do Montenegro. Mas as frases têm sentido, criam um mosaico lindo. Nós temos as seguintes, acreditar em si, instigar o desejo, descobrir, e não ter medo de perguntar sempre, né? Perguntar é tudo. Isso é da Carol Sica. Ventos fortes faz marinheiro bom? Olha só, hein? Ventos fortes faz marinheiro bom. Ô, Henrique. Essa é da Andressa Lousada. Genial. Não olhar para o próprio umbigo. É do Júlio Zanata. Genial. E do Fabinho Cuba, ouvir mais do que falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então isso aí para ele. Mas eu fui esperto. Do Fabinho eu peguei outras coisas muito bacanas que eu anotei também, que eu falei, isso é abraçar as imperfeições. Isso é fantástico, né? E a outra frase também que ele colocou, que eu estou aqui colocando no mosaico, é o cara que fazia as capas, porque ele desenhava e fazia as capas, né? Hoje percebe que a capa é tudo. O trabalho é fazer capas. É de uma profundidade maravilhosa. E eu queria então ouvir você. A sua frase, qual é o mosaico que você vai colocar aqui? Mas tem que ser uma frase minha
ou uma frase citada, assim? Não, você. Não? O espaço é seu, meu amigo. Aí vale tudo que você quiser. Vale tudo. O Olha, Fábio Cubo falou pra mim no filme, ele falou Batman, logo de cara. Falou Batman. nossa. Eu falei, pô, também vale, É, cara. Depois sim, ele foi claro, pro. é filme. É filme, Maravilhoso. adoro. Tem Eu coisas instigantes. tenho uma Então frase que eu vai. gosto muito, que é uma frase de um filme, do O Tá. Leopardo, Hum, é, do Visconti, né? Que tá. é uma frase que te incomoda um pouco, que é algo deve mudar para que tudo continue como está. E Algo eu deve acho mudar para para que que tudo. continue como está. Essa frase a gente tem que pensar bem, né? Bastante, você fala, Isso peraí, aí, né? vou te falar, será que o Visconti. Acho que o Visconti ele queria provocar no sentido. Na realidade, dentro do contexto do filme, Isso, é deve muito. ser maravilhoso. Você fica, poxa, é exatamente isso. Assim, você está Deve mudando de ser. poder, sabe? Uma mudança de reinado ali, só que no fundo o poder continua igual. Assim. E Legal, é bem legal. gostoso. Valeu. Bom, meu querido, nossa, que prazer enorme te ver. Prazer enorme ver essa cabeça, ver essas ideias, né? Ver essa dificuldade, essa luta, essa guerra, né? Continue sendo esse guerreiro, porque esse espaço nosso é o espaço de construir com muita galhardia mesmo, então não perca isso. Sempre me perguntei, pô, a sua intensidade de atuação leva isso para o seu dia a dia, essa energia que você tem, que eu acho extraordinária, que ela reverbere cada vez mais. E foi Obrigado. um carinho, né, um prazer enorme te reencontrar, né, fazendo essas coisas. E agora eu tenho um presentinho para você. Eu queria Ah, mostrar o mentira. cartaz da sua peça, do primeiro trabalho que você Nossa! fez. O Bem Rodorico Paraguaçu, Amar. olha só. Olha só esse desenho que você brigou, que você ajudou, que você colocou em Nossa, que cada cor um demais. sentido, né? Que delícia. De quem que é esse desenho? É do Luca? Ah, eu não lembro quem foi. Eu lembro que foi a turma toda da produção, né? A Ah, produção tinha a Ana Paula, a Andressa, o Gabriel Elias, João Vitor, o Lucas, Tatiane e Vitória Fantozzi. Mas todo mundo mexeu, todo mundo xeretou, todo mundo colocou aqui coisas, né? que legal, que Tá? saudade disso. É, muito legal. E eu É. trouxe para você, eu não poderia deixar, né? Você fez Comédia dos Erros de Shakespeare, você foi fantástico com aquele Eu, grupo nossa, genial, foi muito Lucas, gostoso. Caio e O outros fantásticos. Souza, o O Luca, né? Todo Souza, mundo. É. todo mundo. Ali era cachorro grande. Mas o É. Odorico seu, Odorico Paraguaçu, foi uma pérola, cara. Você debulhou o milho, você. Nossa, como eu penei pra decorar aquilo, viu? Eu juro pra você, eu acho que eu li 100 vezes, Celso. Eu li 100 Eu vezes sei, aquilo. mas você pegava palavra por palavra e dava um acabamento. E eu vou pegar o discurso quando ele assume a prefeitura, Ô, né? louco. Ele diz assim: povos da sacada, povo sucupirano, agora a mente já investido no cargo de prefeito. Oh, aplausos. Botando de lado os entretanto e partindo por finalmente é uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês poderão morrer descansado, tranquilo e desconstrangido, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer ao padre, na hora da extrema unção, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Meu primeiro ato como prefeito será ordenar a construção do cemitério. Nossa, E aí transcorria a história. Meu querido, um saudades dessa beijão frase.
Saudades. Um beijão no teu coração, um beijão para você e muito feliz de te reencontrar. Tá bom? Obrigado, Celso. Manda um beijão para Marielle também, viu? Vou mandar. A tua irmã. E um abração pro senhor Renis, certo, seu pai? Pode deixar, viu, Celso? Obrigado por tudo, viu? Foi uma ótima conversa. Adorei. Valeu? Valeu. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Estamos terminando então a nossa live. Demais a presença de vários amigos. Caio Caio, grande, Carol, Roseli, o Guilherme, Ana Maria, um beijo enorme, a Cíntia Medeiros, Gracinha, que saudades de você, muito legal, adoramos, adoramos, legal, gente, esperamos então a próxima, não nessa sexta, na próxima, encontrá-los. Um beijão enorme, tudo de bom para vocês.